E aí, mano? Beleza? Tá comendo aí, bicho? É o tira-gosto. Aliás, mano, você viu a notícia era a seguinte: senhor com sinais de embriaguez pede tira-gosto dentro da ambulância do SAMU. Viu essa notícia? Eu vi, até mandei para uns amigos. Mano, saudade desse tipo de rolê, viu? Então a gente vai ter que fazer uns desses para compensar quando for possível. Bom, gente, muito boa noite para todo mundo. Bom domingo aí. E mais um domingo, eu, professor Marcos Toledo, e o professor Leandro Megna, estamos aqui para fazer mais um episódio, episódio número 16 do nosso canal Humanize, em que a gente vai fazer alguns comentários sobre a nossa lamentável política brasileira e falar um pouco sobre cultura também. Gente, dando início aí para a gente, né, avançar, não é de hoje. De hoje, eu quero falar um pouco a respeito de uma questão bastante conhecida e trazer uns detalhes em virtude de uma coisa que aconteceu nos últimos dias e que teve na sexta-feira um episódio assim, um pouco além. Mas antes, deixa eu abrir aqui, vou fazer até uma propaganda. Não é comum aqui porque a gente não ganha recebidos, né? Mas essa aqui vale a pena, cara. Essa cerveja aqui, ó, eu e o Leonardo, a Cusquenha, quando a gente estava em Cusco, a gente se apaixonou e essa belezinha que não tinha no Brasil chegou, cara. Graças ao Bolsonaro, cara. Isso daí, ó, vê se tinha isso daí no governo Lula. Não tinha. Não tinha. Não tinha. Nos governos bolivarianos, não tinha essa cerveja. Então a gente agradece ao presidente Bolsonaro que, com a sua política econômica, né, absolutamente amistosa, amigável, que propõe o diálogo, consegue conquistas de comércio internacional no Mercosul como essa, né? E é justamente a respeito disso que eu quero falar. Diplomacia. Diplomacia, a pasta do nosso amável, adorável, extremamente preparado, inteligente, competente, corajoso, ministro Ernesto Araújo. Mas antes, vamos fazer uma recapitulação de algumas questões históricas nossas. Bom, eu acho que não é mistério para ninguém. Esse assunto, peraí que o Leonel balançou minha mesa toda, estava tremendo, agora ok. Não é mistério para ninguém, eu acho que os nossos alunos, assim, né, têm contato com esse tipo de conhecimento corriqueiramente, mas, enfim, independente de quem esteja ouvindo, com certeza já ouviu, né, as conhecidas histórias da relação intrínseca entre a inteligência americana, CIA, etc., e os golpes de Estado que aconteceram na América Latina lá entre os anos 60 e 70, dentro daquilo que se convencionou chamar Operação Condor, doutrina Kennedy e etc., né? Para quem não tem muito contato sobre isso, tem dúvidas a respeito do quanto é fake news, do quanto é conspiração do seu professor esquerdista, comunista, etc. e tal, eu recomendo o documentário do Camilo Tavares, de 2013, que é O Dia que Durou 21 Anos, se eu não me engano tem lá na Netflix, e que fala bastante a respeito, né, dessa questão de que o golpe militar brasileiro, o golpe militar de 31 de março de 1964, não é uma questão puramente brasileira. Muito pelo contrário, o Brasil é só mais um peão num tabuleiro geopolítico latino-americano dentro daquele contexto de Guerra Fria, de disputa geopolítica bipolarizada. Beleza. E foi nessa época, logo no primeiro governo militar, o governo do presidente Castelo Branco, né, o que eu chamo carinhosamente de White Castle, que chegou a Washington, provavelmente era um cara bom de fritação de hambúrguer, né? Era um cara que tinha os pré-requisitos necessários para representar o Brasil na embaixada brasileira lá em Washington, um homem chamado Juracy Magalhães. Uma beleza de ser humano, uma maravilha.
O Juracy Magalhães, ele era um político que teve participação nos mais importantes movimentos políticos dos anos 30 aos anos 60, tanto por bem quanto por mal, seja lá o que você quer chamar de bem ou mal, tá? O Juracy Magalhães, ele teve participação na Revolução de 30, apoiando Getúlio Vargas na Bahia. Ele teve participação na construção do primeiro período varguista, aquele período democrático. Quando Getúlio Vargas resolveu dar o golpe de Estado para se tornar ditador, né, o período do Estado Novo, ele se desligou. Voltou para a política sendo deputado constitucional de 1945, um dos caras, né, portanto, que participou da construção da Constituinte, da Constituição de 46, com um discurso ferrenhamente anticomunista e tal, não sei o que, aquela coisa bem dos anos 40 mesmo. Leonel quis dar um oi aqui, ó. Aquela lógica bem anticomunista representada pelo governo do Dutra, certo? E, claro, né, teve participação direta como um grande apoiador do golpe militar de 64. Ele era de uma turminha muito caricata, que nos anos 40 fazia parte de um partido que era, digamos assim, vinculado a um setor do getulismo de centro-direita, um partido chamado PSD, que era um partido democrático, que era um partido liberal, de centro-direita, vinculado, sobretudo, ao empresariado brasileiro. Aquele grupo de empresários que só surgiu, se fortaleceu em virtude das políticas do Vargas. Mas, como o PSD era bastante variado, era bastante rachado, havia uma ala no PSD que era uma ala extremamente conservadora do ponto de vista da moral, aquela turma que hoje a gente costuma chamar de liberais na economia, conservador nos costumes, que não demorou muito para vestir logo a carapuça e pular do PSD para o UDN, que era a extrema-direita nojenta, grotesca, tal, que tentou sabotar o regime democrático brasileiro 3 vezes, na terceira conseguiu com o golpe militar. Mas tentou derrubar o governo do Getúlio Vargas, o que tem a ver com o suicídio dele, tentou sabotar a eleição do JK e fez parte diretamente do golpe militar de 64. É algo parecido com o que a gente diria daquele cara que é do Partido Novo, e pulou para o PSL. Em termos de hoje, seria mais ou menos essa ideia. Esse era o Juracy Magalhães. Um cara maravilhoso, um cara fantástico, sensacional. E é dele, enquanto diplomata brasileiro, ele foi colocado em Washington como diplomata brasileiro, certo? Como o embaixador, né, do Brasil nos Estados Unidos. A célebre frase que você provavelmente já ouviu na sua aula de história. A frase que regulou a política internacional, seja de política diplomática, seja de política econômica: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Essa frase é muito conhecida. E o autor é ele, Juracy Magalhães. E o Brasil está vivendo novamente uma época dessa máxima, né, do Juracy. A época de um governo vassalo, de um governo capacho, de um governo politicamente alinhado, não à geopolítica dos Estados Unidos, mas ao trumpismo, num outro nível de subserviência, que está deixando todo mundo de cabelo em pé cada vez mais e que na última semana gerou algumas ações, gerou algumas manifestações por parte da elite política brasileira. Vamos lá. Baseado numa matéria aqui que saiu na BBC, escrita pela Mariana Sanches, desde o final de agosto, o Brasil já tem sido pressionado pelo governo dos Estados Unidos a aceitar alguns arranjos, alguns acordos, algumas medidas políticas desfavoráveis para a nossa economia. A jornalista, ela cita 3, que eu vou contar aqui para vocês. A primeira foi no dia 28 de agosto, em que houve a notícia, em que foi divulgada a notícia, de que os Estados Unidos anunciou um corte abrupto da importação de aço brasileiro.
Então havia um acordo de comércio do nosso aço, etc e tal. E esse aço seria cortado em 80%, a importação do aço brasileiro para os Estados Unidos. O que ia, né, obviamente, ter um impacto gigantesco. Isso chama embargo, isso chama boicote. E aí você fica pensando, mas por que os Estados Unidos, que é o governo amigo do Bolsonaro e tal, não sei o que, faria isso com a nossa economia? Mas o mais curioso não foi os Estados Unidos cortar 80% da compra de aço, até porque, obviamente, a construção civil teve uma queda abrupta em virtude do coronavírus, etc. Mas o que chamou a atenção foi o elogio do governo americano à postura extremamente colaborativa do ministro Ernesto Araújo nas discussões a respeito desse corte. Então foi uma medida absolutamente desfavorável para a política exportadora brasileira, um país desde 1500 extremamente exportador, dependente da exportação, que teve no chanceler brasileiro, que teve no nosso ministro das Relações Exteriores, não um defensor dos interesses da economia brasileira e do setor siderúrgico, mas um apoiador dessa medida de corte. Curioso. Mas aí veio, 4 dias depois, a segunda decisão. O Brasil decidiu prorrogar por mais 3 meses, tinha acabado o prazo, aí o governo falou, não, tudo bem, a gente prorroga por mais 3 meses, um acordo de benefícios fiscais para o etanol que vem dos Estados Unidos. 4 dias depois dos Estados Unidos falar, teu aço, já era, não compro mais. Igual aquele roqueiro, né? Já era, não sei se você tá vendo no Twitter, aquele cara é engraçado. Depois 4 dias depois, os Estados Unidos falou, não compro mais teu aço. Como é que o Brasil responde à altura para mostrar que é um país forte, poderoso, um país com voz ativa? A gente fala para os Estados Unidos assim, olha, deixa para lá essa história do aço, vamos fingir que não aconteceu. E para favorecer o etanol dos Estados Unidos, a gente vai manter por mais 3 meses uma política de benefícios fiscais. Ou seja, o álcool dos Estados Unidos, que concorre com o etanol produzido aqui, vai entrar no Brasil sem taxa, prejudicando os produtores de etanol no Brasil por mais 3 meses. Curiosamente, até depois das eleições dos Estados Unidos. Até depois das eleições. Então foi esse acordo. E aí vem um terceiro. Teve eleições, teve um processo de escolha do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, o BID. Existe um acordo tácito. Acordo tácito, para quem não sabe, na política internacional, é aquele acordo que não está escrito em nenhum lugar, mas, cara, meio que se consolidou pelos costumes, meio que deixou assim, é um padrão, uma tradição de que o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento seja sempre um latino-americano. Foi um acordo tácito, né, que vem sendo respeitado. Já tivemos presidente do BID da Bolívia, da Colômbia, do Peru, do Uruguai, do Paraguai, ou só não teve do Brasil. O que deixava muito aberta a possibilidade da gente colocar um brasileiro na presidência desse banco. E quem foi escolhido? Maurício Clever Caron, que não é um brasileiro, é um americano, com apoio do Itamaraty. Então o Brasil nada disse, baixou a cabeça, assinou embaixo e até apoiou uma imposição de um corte brutal na nossa política de venda de aço. 4 dias depois, em reação, né, reação entre mil aspas, abriu o mercado brasileiro para o etanol de fora, abriu não, né, manteve aberto ao invés de restringir, quando tinha a possibilidade de fazer isso, e ainda apoiou um nome estadunidense num cargo estratégico de política econômica, em detrimento de um nome brasileiro. É literalmente o Brasil, em 3 momentos seguidos, numa mesma semana, dar 3 ataques à soberania do próprio país em favor dos interesses dos Estados Unidos. E aí a matéria da Mariana Sanches sugere, de acordo com conversas que ela teria tido com diplomatas, etc., que isso foi mais do que uma incompetência do Itamaraty que não conseguiu resistir à imposição dos Estados Unidos. Que isso teria sido uma política deliberadamente determinada pelo Itamaraty,
consciente, de subserviência mesmo, fazendo o cálculo político de que o Brasil abrir mão de certos interesses temporariamente em favor do governo americano garantiria não, né? Não tem como garantir isso, mas ajudaria o Donald Trump no seu processo de eleição. Ou seja, para impedir a derrota do Donald Trump, o Brasil literalmente está deixando os interesses de produtores, de setores econômicos importantes do Brasil, em segundo lugar. Um governo que falava Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, está absolutamente, de maneira declarada, descarada, colocando interesses de outras nações acima dos interesses brasileiros. E aí, na última sexta-feira, antes de ontem, veio a cereja do bolo. Nada mais, nada menos do que o Mike Pompeo, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, ou seja, é o cara que fala de guerra, certo? O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, visitou Boa Vista na sexta-feira passada e se encontrou com o Ernesto Araújo. Eles se reuniram para falar de Venezuela, ou seja, em meio à campanha eleitoral dos Estados Unidos, o secretário de Estado do governo Trump vem para a fronteira do Brasil com a Venezuela, se encontra com o nosso ministro das Relações Exteriores e fala e faz declarações como, por exemplo, nós vamos tirar aquele cara de lá para venezuelanos refugiados no Brasil, etc. Falando no lugar do governo brasileiro, dando uma declaração a partir do Brasil, numa questão fronteiriça, Brasil e Venezuela, os Estados Unidos tomam a diretriz, apontando o caminho para o qual a diplomacia entre o Brasil e o Estado vizinho deverá ser feita. É colocar o Brasil abertamente numa postura belicosa com o governo venezuelano, com o apoio, com o aval do governo brasileiro e do Ministério das Relações Exteriores. Isso é absurdo. Chegou no limite do limite do limite e gerou reações diversas. Primeira reação que todo mundo comentou foi a reação do Rodrigo Maia. O presidente da Câmara reagiu imediatamente, dizendo que aquilo era inaceitável, né? Que era uma postura de entreguismo, né? De baixar a cabeça, de vassalagem mesmo, como poucas vezes se viu na história do Brasil, o que eu discordo, nessa parte eu discordo do Maia, mas que é inaceitável sim. Teve também uma declaração dos ex-ministros das Relações Exteriores, né, antes do Ernesto Araújo, que em conjunto também colocaram, alertaram para os perigos, né, de enfraquecimento do Brasil enquanto um agente importante de liderança dos países latino-americanos. Nós estamos queimando 20, 30 anos de tradição diplomática brasileira, de país coordenador de relações diplomáticas, um país importante, líder do G20, um país que já teve uma importância assim assombrosa em relação a posturas diplomáticas de países subdesenvolvidos. E o Brasil cada vez mais é deixado para trás, tanto em virtude dos desastres econômicos, etc., que têm sido as últimas gestões, aí de 2014 para cá, tá? Dilma Rousseff tem parte nisso também, que inclusive vem sendo deixado de canto. É cada vez mais comum se ouvir falar de RIC e não mais de BRIC. Rússia, Índia e China estão deixando a gente de fora. Porque a gente já não é mais um player nessa lógica diplomática internacional. Isso tudo é bastante lamentável, e essa postura de vassalagem do Jair Bolsonaro claramente faz a gente relembrar de períodos de um entreguismo absolutamente patético, como na época em que se dizia abertamente de que o que era bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. E a gente pode lembrar de outros casos. Escrevendo sobre isso, né, estudando para fazer esse comentário aqui, me veio à cabeça, eu lembrei
de uma ação que aconteceu e que, inclusive, tinha envolvido o nosso amigo Jurandir durante o governo do Dutra. Que é uma coisa assim, uma das coisas que sempre que eu dou aula sobre isso, eu fico de novo, né, estupefato com as coisas que já aconteceram no Brasil. Em 1948, no governo do Dutra, começo de Guerra Fria, etc e tal, o mesmo Dutra que caçou o Partido Comunista, a gente já falou disso em outras lives e tal, o Eurico Gaspar Dutra estava preocupado com o fato de que aqui no Brasil, apesar da gente atender todas as recomendações dos grupos internacionais, dos bancos internacionais, dos Estados Unidos, e promover uma política econômica de ampla abertura e atração de crédito, juros altos, isenções fiscais, obras públicas de infraestrutura, criação de usinas hidrelétricas, rodovias, estradas, portos, tudo para atrair capital. O capital veio um grande investimento. O Brasil ampliou largamente a sua política de importação, certo? Inclusive torrou divisas para trazer para cá produtos necessários como televisor recém-descoberto e não tão necessários como chiclete, que entrou no Brasil pela primeira vez no governo Dutra, algo bastante curioso. Mas apesar da gente estar fazendo tudo o que os Estados Unidos mandavam, veja só você, a política brasileira não decolava, a política brasileira não dava jeito. A inflação só crescia, a dívida externa descontrolada, o desemprego não estava dando sinais de melhora. E aí o governo Dutra chegou nos Estados Unidos e falou, cara, mas a gente está fazendo tudo o que vocês falaram que gera desenvolvimento e o desenvolvimento não está vindo. Aí os Estados Unidos, não é possível. Mas vocês estão fazendo tudo? Tudo. Quem diria que uma política de absoluto entreguismo e vassalagem para os interesses econômicos de uma potência imperialista e exploratória iria resultar em subdesenvolvimento? E o Dutra, pois é! E aí o governo americano falou, cara, deixa com a gente vai mandar uma equipe aí para vocês de economistas top, galera boa, que vai fazer um pente fino da economia brasileira e apontar o problema. Foi a missão ABINC, em 1948. A missão ABINC veio para cá, fez um raio-x da nossa economia e emitiu um relatório. E o relatório da missão ABINC é uma coisa que, né, deixa a gente assim, né, é um país que nasceu para se fuder mesmo, né? Entre várias outras coisas, o relatório da missão ABINC determinava basicamente o seguinte, que o desenvolvimento do Brasil se daria no setor privado. Então recomendava privatizações em massa, recomendava ampla abertura ao capital estrangeiro, o que estava sendo feito e não estava dando certo, ou seja, faz mais para ver se o que está dando errado, se você intensificar, dá certo, né? E para conter a inflação, era necessário restringir crédito, ou seja, para o pequeno empresário, para a classe média conservadora, para o famoso que aqui nesse canal, né, tantas vezes já foi de maneira neutra alcunhado como pobre de direita, porque é o que é mesmo, né? Para o pobre de direita, mais um tapa na cara. Você, pequeno empresário, que quer empréstimo no banco para estimular o seu negócio, para se recuperar de um momento difícil, a missão ABINC recomendou corte de investimento. Políticas de contenção ao crédito. Aí você contém a inflação. Claro, você põe menos dinheiro em circulação, né? Políticas de contenção ao crédito, que prejudica principalmente a classe média baixa, certo? E políticas de congelamento salarial. Ou seja, a inflação brasileira é alta demais porque o povo brasileiro está ganhando muito. Foi essa a explicação que os Estados Unidos trouxeram para o nosso problema. E qual foi a postura do governo Dutra? Como que eu não pensei nisso antes? Sir, yes sir, deixa com a gente. E o Dutra congela salários, congela investimentos, congela créditos e a economia, para surpresa de ninguém, não decola, estagna.
Tanto que o governo do Dutra foi execrado ao final, né? E o Vargas foi recebido como um Jesus, né? Voltando dos mortos. Enfim, o que gerou as necessidades de se consolidar um golpe militar, mas aí é uma longa história, outra história, mas isso era para mostrar que uma política de vassalagem, de entreguismo, que não dá certo, que obviamente só promove subdesenvolvimento, aumento da miséria, decadência, além de vexames diplomáticos internacionais que colocam sob o julgamento dos investidores a decisão de que nesse país não vou botar meu dinheiro, porque eu colocaria meu dinheiro num país que não se impõe, num país que, enfim, que é absolutamente imprevisível, que é incapaz de ditar os próprios rumos. Se tem uma coisa que investidor econômico não gosta, é incerteza, é insegurança. E nós estamos tão depositados na insegurança que o investidor não vai investir no Brasil de jeito nenhum, mas de jeito nenhum nos próximos meses, porque se eu fosse um investidor da Áustria, cheio de dólar na mão para investir na América Latina, eu jamais colocaria meu dinheiro no governo Bolsonaro enquanto não ficar decidido quem vai ganhar as eleições dos Estados Unidos. Porque o governo dos o governo do Brasil, olha, a relação é tão grande que eu até confundi, né? O governo dos Estados Unidos, de novo, o governo do Brasil está apostando tão pesado na vitória do Trump que se o Trump perder, o Brasil vai pagar muito caro. Já tivemos um comportamento como esse quando o governo Bolsonaro apostou todas as fichas... Eita, o Leandro caiu, mas acho que daqui a pouco ele volta, né? Continua aqui para a gravação. Quando o governo Bolsonaro apostou todas as fichas na eleição do Macri na Argentina, e o Macri perdeu as eleições. O nosso maior parceiro na América Latina e o nosso terceiro maior consumidor, a Argentina, consumidor não, né? Parceiro econômico, tanto para compra quanto para venda, desapareceu. O representante desse governo perdeu as eleições e um opositor, né, do governo Bolsonaro, que na verdade o governo Bolsonaro, né, se colocou como opositor, venceu as eleições. E é claro que isso dificulta, isso atrapalha, isso complica muito, mas muito mesmo a política econômica do Brasil, a política de comércio brasileira, tanto para exportação quanto para importação. E o Leandro está voltando, mas da minha parte, o meu ponto era isso aí. Leandro voltando a tempo de assumir a batuta aí. Quer comentar alguma coisa, mano? Opa, peraí, voltou? Voltou. Marcos, bom, deixa eu... eu perdi só o finalzinho da sua fala, mas o essencial acho que você já tinha comentado. Eu fiz umas anotações aqui interessantes. Você levantou aí esses casos, né, ligados aí primeiro à economia, depois a visita do Mike Pompeo, e eu achei muito boa essa definição que você deu. O Mike Pompeo é o que decide sobre a guerra nos Estados Unidos, né? Ele é o secretário de Estado, ele corresponde ao que foi a Condoleezza Rice no governo Obama e ao que foi o Powell, agora eu não me lembro, esqueci o primeiro nome dele, Baden-Powell, não, agora eu não me lembro qual era o primeiro nome dele, que também decidiu sobre a guerra no Afeganistão, decidiu sobre a guerra no Iraque, no governo Bush, né? Colin Powell. Colin Powell. Só um episódio que sempre me vem à cabeça quando eu falo do Colin Powell foi o seguinte: quando os Estados Unidos estavam decidindo pela invasão no Iraque, no governo Bush ainda, pouca gente se lembra porque não tinha idade para isso, muita gente que está assistindo a gente aqui não sabe disso, né? Isso me assusta um pouco, mas o Colin Powell, os Estados Unidos usavam o argumento de que
o Iraque tinha armas de destruição em massa e por isso era necessária a intervenção no Iraque, né? Eles não tiveram apoio das Nações Unidas nessa invasão, apesar desse argumento, porque não tinha provas de que o Iraque tinha armas de destruição em massa, e de fato não tinha, né? Mesmo depois da invasão se comprovou que o Iraque não tinha poder destrutivo que os Estados Unidos dizia que tinham. E enquanto o Colin Powell estava na sede da ONU, argumentando em favor da invasão do Iraque, a ONU, em forma de protesto, tinha coberto o quadro Guernica, do Picasso, né, que está na sede da ONU. A ONU cobriu o quadro Guernica, que é um quadro que fala sobre a guerra e que fica na entrada do Conselho de Segurança, em Nova York. Enquanto ele ia falando, o quadro ia sendo descoberto para que os donos do poder, Colin Powell na época, Mike Pompeo hoje, se lembrassem do que representa uma guerra, né? Representada ali no quadro do Picasso. Então, obviamente, é uma demonstração de força, né? A visita do Mike Pompeo a Boa Vista, na fronteira com a Venezuela, num ano de eleição, num ano em que o Trump está buscando essa ideia, né? Essa figura de alguém que tem uma força militar, né? Ele, inclusive, bate de frente com o movimento Black Lives Matter. Ele está batendo de frente, dizendo que a repressão deve acontecer mesmo, que muitos negros não estão ali para falar sobre racismo, mas estão ali. Então, é um ano de eleição e o Brasil está sendo usado nesse processo eleitoral, né? Eu queria só lembrar 2 episódios interessantes aqui que reforçam o que você comentou aí a respeito da política externa do Brasil. Primeiro, a ideia de isentar os norte-americanos de visto para entrar no Brasil, né? Isso aconteceu já no governo Bolsonaro. Os estadunidenses não precisam de visto para entrar no Brasil. A política externa ela é sempre pautada pelo critério da reciprocidade. Se um governo faz uma coisa, por uma questão de reciprocidade, numa espécie de acordo tácito, como você falou, isso não é um acordo escrito, oficial, mas é um acordo tácito, o outro estado faz o mesmo. Mas no caso da isenção de visto, foi exatamente o contrário que aconteceu. Os brasileiros não só não foram isentados do visto para entrar nos Estados Unidos, como a gente teve um aumento do número de brasileiros deportados depois de entrarem em solo norte-americano, né? E em relação à política externa do governo Lula, especialmente, se dizia muito que o governo Lula estava promovendo uma política externa de relações sul-sul, né? Esse é o nome que se deu à época à relação externa do governo Lula. Então, o governo Lula foi o governo que mais abriu, por exemplo, embaixadas em países africanos, que mais consolidou políticas econômicas e políticas de diplomacia com países latino-americanos, né? Como você disse, o Brasil ele passou a ser uma espécie de representante regional da América Latina, passando, por exemplo, por muito tempo um papel que foi exercido pelo México, né? O Brasil passou a ter uma importância geopolítica maior do que o México e infelizmente, nos últimos anos, perdeu esse protagonismo. Lembrando que uma das primeiras medidas geopolíticas do governo Bolsonaro foi o fechamento de embaixadas brasileiras na África, porque, segundo ele, eram embaixadas que não trariam nenhum tipo de benefício para a política externa brasileira, que já se anunciava como totalmente subordinada ao governo norte-americano, israelense e tudo mais, né? Mas só trazendo esses 2 outros pontos aí que concordam com essa... Para dizer que, de novo, não é de hoje, né? Boa, legal. Legal isso que você falou do Guernica, que eu não sabia. E o peso que isso tem, né, aquela história, né, que você contou, do quadro do Guernica,
é extremamente interessante pela história do quadro, né? O quadro Guernica, que fala a respeito do bombardeio durante a Guerra Civil Espanhola, né, da vila que o Pablo Picasso morava, que era a vila de Guernica, foi retirado da Espanha pelo Picasso durante a guerra, sob a declaração do pintor de que aquele quadro só voltaria para a Espanha no dia que o fascismo caísse no país. E realmente, só em 74, só quando o regime do Franco acabou em definitivo, é que o Guernica foi exposto novamente na Espanha, né? E, enfim, agora está, né, na sede da ONU. Então, verdade, isso ganha uma representatividade muito maior, né? Ele está exposto em Madrid, no Museu Reina Sofia, né? Madrid tem dois grandes museus, o Museu do Prado e o Reina Sofia. Ele está exposto no Reina Sofia, mas foi uma ação coordenada, né, do governo espanhol e da ONU, enquanto o secretário de Estado se pronunciava no Conselho de Segurança. Mas por muito tempo, enquanto o quadro não retornou à Espanha, ele esteve na sede da ONU em Nova York. Ah, entendi. Ele esteve na sede da ONU justamente na entrada do Conselho de Segurança da ONU, porque a intenção era justamente lembrar os donos do poder do que representa uma guerra. Né? O que é a guerra. Muito bom. Muito bom. Legal. Eu ia comentar outra coisa sobre o que você falou. Putz, acabei não notando. Mas, não, enfim, o mais importante era isso. Acho que, então, sobre essa primeira questão, é isso, Lê. Vamos fazer, então, agora aquela troca. A gente vai deslogar, já volta, e o Leandro assume aí a segunda parte da nossa live de hoje, tá? Até daqui a pouco, gente.